Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos reunidos mais uma vez para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta grande oportunidade de estarmos aqui para agradecer, Senhor, a Ti por esse dia tão maravilhoso, este domingo, Senhor, onde nós entramos na Tua presença para Te adorar, para louvar, para cantarmos, Senhor, com tudo aquilo que tem dentro do nosso coração, com a nossa força. Ó Pai, nós Te pedimos, Senhor, também aqueles que estão vindo em direção à igreja, continua guardando cada um, dando força, alegria, ó Pai, aqueles que não puderam chegar até aqui no dia de hoje e estão através da internet, Senhor, que eles possam também sentir a mesma alegria que nós sentimos onde nós estamos neste momento, na Tua presença. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e através da Sua palavra fala ao nosso coração, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o nosso coração precisa ouvir, que o nosso espírito precisa ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a entender, abra o nosso entendimento, para que o Seu nome seja glorificado no nosso meio, para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos cantar o hino de número 184.
Glórias a Deus. Eu pediria para que o Miguel colocasse o Salmo 149 e vamos ensaiar e lendo ele junto como igreja, corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Salmo 149. Eu vou ler aqui no telão para ter a mesma versão junto com os irmãos. 1, 2, 3. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegrem-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os seus mansos com a salvação. Exaltem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem bênção aos justos. Aleluia. Amém. Número 215. Cantar o hino 356 e eu peço depois desse hino que o Luiz possa vir aqui para fazer uma oração junto conosco. Primeiramente o hino 356. Senhor,
favor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que nos deste, Deus, e obrigado por estar sempre nós, Deus. Obrigado por sempre estar a orar por nós e sempre cuidar por nós, Deus. E por favor, Deus, perdoa pelos nossos pecados, porque somos uns seres pecadores. E por favor, Deus, guia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Número 410. E depois, então, nós teremos a irmã Lia aqui conosco também. Aleluia, Senhor. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Deus enviou seu Filho amado. Assentar. Quero convidar aqui nossa irmã Lia para ler a palavra de Deus e logo em seguida também o Rafael vai vir para fazer uma oração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele.
Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Já agora foi João, capítulo 1, verso 1 ao 14. Eu também estou tremendo, cá está também. Mas amém. Gabriel, Rafael, vem, faz favor. Logo depois, nós, mais uma vez, preparamos um hino, ensaiamos bastante. Tá bem? Todos os jovens que estiverem ali, a Joana, por favor, se puder. Desculpa, não vamos poder se movimentar pela situação, tá bem? Mas tem aí um hino ensaiado, que os irmãos também possam glorificar a Deus, né? Enquanto a gente canta. Senhor, te quero agradecer, Senhor, neste momento em especial, Senhor, porque, como nós acabamos de ouvir, Senhor, Tu, mesmo sendo Deus, Senhor, mesmo sendo o único perfeito, Senhor, o único digno, Senhor, vieste aqui a este mundo, Senhor, para sofrer por nós, Senhor, e foste rejeitado, Senhor, e sofreste perseguição, Senhor, e acabaste por morrer. E, Senhor, nós sabemos que somos indignos, Senhor, e que não merecíamos isso. Sabemos que devíamos enfrentar o nosso castigo, Senhor, mas a Tua misericórdia, Senhor, foi maior do que o nosso pecado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é sermos chamados Teus filhos, Senhor, mesmo que imerecidamente. E peço, Senhor, que nos dês forças e nos ajudes a ser um espelho que possa refletir a Tua luz no mundo, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço neste momento. Amém. Vamos então ouvir o hino. A letra vai estar passando aqui em telão para os irmãos acompanhar. Nos momentos da tempestade que podemos confiar no Senhor. O Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. E que esses momentos difíceis que estamos passando em toda essa situação, possamos sossegar
no meio ao vento, no meio às tribulações. É o que nós pedimos a Deus e estamos como igreja cada vez mais unidos. Peço as orações da igreja pelos nossos jovens, para que realmente esses talentos que o Senhor já entregou à igreja, Ele não vai entregar, Ele já entregou. O que cabe a nós é orar por eles, é buscar onde eles estão. Temos aqui 2 violinistas, temos aqui tecladista, temos violinista e guitarrista, pianista, até uma maravilha, temos uma orquestra toda. E aí você vai dizer, onde é que está? O Senhor já deu. É assim que a fé funciona. O Senhor já deu. E Mateus vai dizer assim, tudo que vocês precisarem já foi me dado, e eu entrego a vocês. Amém? Quero chamar então o nosso querido irmão Miranda, por favor. Que Deus abençoe, e como grupo de jovens, até para o mês, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou muito alegre, meus irmãos. Estou alegre por ver os meus irmãos aqui na casa do Senhor e por aqueles irmãos que estão lá fora também escutando e vendo através da internet tudo o que se vai passando aqui na casa do Senhor. É com alegria que nós saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Ali os nossos irmãos que vieram de França, propositamente para este culto esta manhã, o irmão Cláudio e a irmã Fernanda. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 100. Glória a Deus. Exorta-se toda a criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus, porque chegou até à nossa geração o nosso querido e amado Jesus, que veio da glória para dar a conhecer o Pai, para dar a conhecer, para nos dar a salvação. Ele, Jesus, é o nosso melhor amigo. Nós podemos ter inimigos aqui na terra, mas Jesus é o nosso melhor amigo em todas as circunstâncias e em qualquer momento Ele está conosco. Na aflição, na tristeza, na alegria, na doença, Ele está sempre conosco. É o amigo de todos os momentos, é o amigo certo. Glória a Deus. Nós vamos louvar então o Senhor com o hino 486. Cristo é o meu melhor amigo.
486. Não vos esqueceis que Cristo é o vosso melhor amigo, é o meu melhor amigo. Glória a Deus. Nós vamos entoar com alegria este hino. Cristo é o meu melhor amigo, Cristo é o meu companheiro. Cristo é quem me dá a vida, quem me dá amor e quem me dá consolo. Das horas de tristeza, lá está o Senhor a consolar os nossos corações com a presença do Espírito Santo. Eu sou um pecador que vem arrependido, pedindo perdão, que vem arrependido diante do Senhor. Eu quero ser humilde diante de Cristo, com o coração puro, diante de Cristo, adorando ao Senhor. Rios de águas vivas correm por todo o meu ser. Sinto uma alegria quando a Ele oro, quando a Ele eu canto. Vamos então louvar o nome do Senhor com este hino, com esta letra. Filho, para que todo aquele que nele crê, Senhor, tenha a salvação. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Obrigado, Senhor, porque enviaste o Teu Espírito Santo, Senhor, para consolar os nossos corações, para dirigir, Senhor, pelos caminhos da eternidade. Obrigado, bondoso Deus, pelo Teu amor, Senhor, para conosco. E, Pai, nós te pedimos compaixão para esta pobre humanidade, Senhor, que te virou as costas, Senhor, pensando que através das coisas da internet e de outras coisas, Senhor,
podem alterar a situação. Senhor, nós sabemos que só Tu tens poder, Senhor, para alterar todas as coisas. Senhor, Tu és o Deus eterno que criaste, Senhor, os céus e a terra e tudo o que neles existe, Senhor, do qual também nós fazemos parte. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã para louvar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Aceita, pois, Senhor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, Senhor, porque podemos dizer com alegria e com satisfação: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Glória ao Teu nome. É no nome do Teu amado Filho Jesus que nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Podeis sentar-vos. Eu peço desculpa, vou antecipar. Ouvi ou li em qualquer parte que as coisas simples desta vida dão-nos força para viver. É verdade, as coisas mais simples. Não são as coisas mais importantes, mas as coisas simples. O sorriso de uma criança. Eles podem fazer barulho. É natural, é próprio. Olha, aqui ele está a olhar para trás. Curioso. Menino. Sou eu que estou aqui. Graças a Deus. E temos os irmãos que fizeram anos. E eu esqueci-me da folha, não, está aqui. Nossa irmã Ruth Isabel da Silva Marques, Filipe Manuel da Silva Marques, João Daniel Pinto Vieira e Andreia Loureiro Seabra. E a nossa irmã e o nosso irmão Inácio, a nossa irmã Conceição e o nosso irmão Inácio fizeram anos de casado. É verdade ou não é? Então venham à frente, em nome de Jesus. Podem vir. Eu já estou infectado há muito tempo. Desde que aceitei Jesus, fiquei infectado. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas se porventura está aqui alguém que tenha feito anos de vida ou de casado, nós convidamos para vir à frente. Se quiser, fiquem em baixo. Se não quiser, venham para aqui. Se tiverem forças nas pernas, nós... Ele vem mais um jovem, 2 jovens. Nós vamos entoar o hino número 55.
Que está aqui e pela sua esposa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, damos graças, Senhor, mais uma vez. Obrigado. Pela vida, Senhor, desta criança. Ó Pai, que ele possa, Senhor, continuar crescendo, rodeado, Senhor, de amor pelos seus pais, de proteção, ó Pai, mas ao mesmo tempo, Senhor, rodeado da tua presença. Pai, protege, Senhor, a ele em tudo, Senhor, na sua saúde. Que ele possa continuar sendo uma bênção, Senhor, para a sua família, também para a igreja, ó Pai, e para todos, Senhor, que venham a conhecer. Seja ele, Senhor, alguém que possa cada vez mais fluir, Senhor, a tua alegria e a tua presença. É o que nós te pedimos sobre ele e sobre toda a família, Pai. Também aqueles, Senhor, que aqui não estão, mas também fizeram anos, ó Pai, de vida. Também sobre este casal, Senhor, que tem sido, Senhor, uma bênção para a igreja, irmão Inácio, irmã Conceição. Senhor, mais um ano de matrimônio. Pai, obrigado, Senhor, porque só isso, Senhor, já é um testemunho para nós, para os mais jovens, Senhor, que vale a pena, Senhor, estar na tua presença, porque é o Senhor que une. Pai, obrigado, Senhor, por esse matrimônio. Obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor, que tem orado para que esta família cada vez mais possa sentir a alegria do céu. Dê a eles, Senhor, saúde. Dê a eles, Senhor, alegria, ó Pai, na sua família, nos seus amigos, ó Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus por mais um ano desse matrimônio. Amém. O Senhor Jesus tem poder para transformar todas as situações. Ele transformou a água em vinho. Ele transformou 5 pães e 3 peixes, creio eu, numa enorme ceia, numa enorme, como é que é dizer, uma refeição completa. E sobrou tanta comida, meus irmãos. Porquê? Porque foi abençoado pelo nosso querido Salvador. Ele transformou os insignificantes pescadores em homens cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia e poder. Ele transformou um homem cheio de ódio, que era Saulo, num homem cheio de zelo e amor pelo próximo. Jesus é o mesmo que pode transformar qualquer situação. Tudo é possível ao que crê nele, tudo, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele foi preparar-nos lugar, que bênção, que amigo. E não só enviou o Espírito Santo para nos consolar. O Senhor tem-nos dado tudo. Tem-nos dado o pão de cada dia. Tem-nos dado a alegria que provém do seu Espírito. Ele é a nossa força e a nossa alegria. Glória ao nome de Jesus, porque nele está encerrado todo o poder.
Todo o poder, disse ele, me foi dado no céu e na terra. Que glória, que bênção termos um Deus que é tão poderoso, que criou todas as coisas e que tem poder sobre todas as coisas. Nós às vezes queremos ter poder, mas não temos nada. O poder vem do Senhor. Que todos se convençam que só o Senhor tem poder para transformar os corações. Transformou o meu e transformou o teu, e o teu que estás lá escutando e vendo, e tem poder para transformar qualquer pecador. Glória a Deus. Querendo Deus, logo pelas 19 horas temos o culto através da internet. E na próxima terça-feira teremos o culto aqui presencial para suplicarmos ao Senhor as suas bênçãos, a sua direção para as nossas vidas e, sobretudo, para esta humanidade que está muito carente do Senhor, mas que lhe tem virado as costas. E por isso há muitas coisas que estão acontecendo, porque os homens se esqueceram que há um Criador, que há um Deus que é todo-poderoso. E na próxima sexta-feira, também pelas 21 horas, estaremos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, presencial também. Que todos os irmãos e irmãs que nos escutam sejam ricamente abençoados. E eu agora vou passar a palavra ao nosso irmão Rubem. E creio que vai um momento que a nossa irmã quer dizer algo. Saúde a Igreja com a paz do Senhor. Estou aqui só para anunciar que no próximo sábado, pelas 15h30, teremos a reunião de senhoras no Farol. As senhoras que têm carta de condução estão convidadas. As que não têm carta de condução estão os maridos convidados a levá-las, está bem? E depois, no fim, voltam a estar convidados para ir buscá-las, está bem? Obrigada. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. É bom estar novamente na presença do Senhor com os irmãos. Nós vamos pedir mais uma vez a bênção do Senhor para que a sua palavra seja transmitida de forma clara e os nossos corações recebam a palavra do Senhor também. Como alguém diz, a palavra do Senhor é muito fácil de entender. O problema é a corrupção dos nossos corações que mina a palavra muitas vezes. Portanto, nós necessitamos da ação do Espírito para que a palavra seja a semente lançada, não é? E possa ser regada para dar fruto para a vida eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo e Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas visíveis e invisíveis, nós queremos dar graças, Senhor, porque tudo aquilo que foi feito até aqui, Senhor, é feito de Ti e para Ti, Senhor. Mas nós te queremos dar graças porque nos fazes participante desta celebração eterna, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua obra que nos fez e nos transformou e nos fez passar das trevas para a Tua maravilhosa luz.
Muito obrigado, Senhor, porque nos garantiste que para toda a eternidade iremos desfrutar de Ti, Senhor. Temos uma eternidade inteira, Senhor, para Te conhecer e conhecer e conhecer e desfrutar e gozar da Tua presença, Senhor, para todo o sempre, Senhor. Obrigada, Senhor, por tal honra e alegria que nos concedes, Senhor. Que nós possamos ser usados por Ti, Senhor, para continuar, Senhor, a transmitir este Evangelho para a salvação de muitas almas, Senhor. Rogamos por esta cidade, rogamos por esta nação, Senhor, que o Teu Evangelho alcance esta nação, Senhor. Esta é a nossa oração para a glória do Teu nome, feita no nome e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos prosseguir a exposição da carta do apóstolo Pedro e nós hoje iremos terminar o capítulo 4 da carta que o apóstolo Pedro, como o nosso irmão já disse, aquele pescador que o Senhor transformou num pescador de homens. E alguém se lembra de qual é o tema principal desta carta que Pedro escreveu aos irmãos? Alguém quer arriscar? Eu vou lembrar. É uma carta que foi escrita à igreja perseguida. Portanto, à igreja que estava debaixo de sofrimento devido à perseguição. E hoje é a última vez que, pelo tema do capítulo 4, vamos falar mesmo do sofrimento em si. E vamos falar do sofrimento para aprender várias coisas sobre ele e para aprender como é que nós podemos estar alegres, ser vitoriosos, passando pelo sofrimento. Não é a vitória de ultrapassar o sofrimento. É a vitória de estar alegre e estar vitorioso no meio do sofrimento. E nós já lemos até o versículo 11 e hoje vamos ler a partir do versículo 12 até o 19. E diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se de coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intrometesse em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Até aqui a palavra do Senhor. Desde já, nós devemos perceber que estes versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 versículos, se dividem em duas partes. A primeira parte é o versículo 12 e 13 e a segunda parte é do 14 em diante. E a primeira parte vai-nos falar dos sofrimentos que nós sofremos por sermos seguidores de Cristo. E a segunda parte vai-nos falar dos sofrimentos que nós sofremos por sermos como Cristo.
O primeiro é por seguirmos a Cristo. O segundo é por sermos como Cristo. E desde logo no versículo 12, e se vocês repararem, eu não sei se os irmãos sabem, e não sei se nas vossas Bíblias têm, quando no início de um versículo, a primeira letra, maiúscula neste caso, do versículo, começa está a negrito, não sei se nas vossas Bíblias está, ou seja, está mais carregado, como se passassem 2 ou 3 vezes o pincel por cima da letra, significa que foi a forma como os textos foram encontrados. Ou seja, o texto foi encontrado até ao versículo 11 e depois foi encontrada outra parte do texto a partir do versículo 12. Portanto, é uma separação clara no texto. Ou seja, terminou um tema no 11 e inicia um novo tema no 12. E este novo tema, iniciado no versículo 12, diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se de coisa estranha vos acontecesse. A primeira coisa que Pedro nos ensina e nos quer dizer e informar é que, imaginem que a salvação é um medicamento que nós tomamos. E como vocês sabem, na caixa do medicamento vem sempre lá a lista dos efeitos secundários, não é? E aquilo que Pedro nos está a dizer é, quando nós somos salvos e passamos a seguir a Cristo, há um efeito secundário que é inerente ao facto de nós seguirmos a Cristo. E esse efeito secundário é o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa salvação. Ninguém passa pela salvação sem sofrimento. Ele está intimamente ligado à nossa salvação e à nossa santificação. É a primeira coisa que Pedro nos diz. Não estranheis como se fosse uma coisa estranha. Faz parte da salvação. Portanto, quando estivermos a sofrer, não coloquemos a nossa salvação em dúvida. Não percamos o discernimento e coloquemos tudo em causa. E muito particularmente nos nossos dias é pregado um evangelho, aquele evangelho cor-de-rosa, que nos diz que se nós sofremos é porque alguma coisa não está bem. Não. Deus mesmo provoca sofrimento em nós. E nós já vamos perceber porquê. Faz parte da salvação. Mas há, desde logo, uma coisa que nós precisamos perceber. Diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Há 3 formas pelas quais nós podemos sofrer. Haverão mais, mas vamos falar de 3. E neste versículo vamos falar de 2. A primeira forma de nós sofrermos tem a ver com a provação. E a provação, ela vem de Deus. Deus prova-nos. Prova-nos para nos tentar. Tentar tem 2 interpretações. Pode ser uma sedução para o mal. Eu vou tentar aquela pessoa para o seduzir para o mal. Ou pode ser simplesmente um teste, uma prova. E quando aqui, na minha versão, outras não dizem isto, diz que Deus nos prova para nos tentar, está a dizer que Deus nos prova para nos testar, para nos aprimorar.
Portanto, nós podemos sofrer porque Deus provoca esse sofrimento. Mas também há o outro sofrimento, que é diferente da prova, que é a tentação, que é a sedução para o mal. E qual é que é a diferença? A prova vem de Deus, a tentação vem de Satanás. É bom nós começarmos a discernir. E quando nós estamos a sofrer, nós temos que perceber porque é que nós estamos a sofrer. É uma provação ou é uma tentação? E qual é uma das formas que nós temos de perceber se é uma provação ou se é uma tentação? A provação, ela vem de Deus. Portanto, se Deus nos ama, ao ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, ao ponto de fazer com que todas as circunstâncias contribuam para o nosso bem, a prova, ela nos achega mais para Deus. A prova serve, e nós percebemos que é uma prova, quando aquele sofrimento que nós estamos a passar, ele nos arrasta para Deus. Ele nos arrasta para a oração. Ele nos arrasta para a palavra de Deus. Isso é uma prova. Não quer dizer que nós, em determinado momento, nós podemos não saber bem o que é que está a acontecer. Mas em instância final, nós vamos olhar para trás e vamos perceber aquela prova, ela me achegou mais para Deus. Ela me colocou mais na dependência de Deus. Portanto, aquele sofrimento veio de Deus. Mas quando é uma tentação, uma sedução para o mal, nós começamos a colocar tudo em causa. Começamos a colocar a nossa salvação em causa. Começamos a colocar o amor de Deus em causa. Começamos a colocar tudo em causa. Começamos a colocar a existência de Deus em causa. Começamos a colocar em causa até que ponto é que Deus está com os seus olhos sobre nós. Porque é uma tentação. Vem para nos confundir, vem para nos enfraquecer. A prova nos levanta, a tentação nos abate. Vem para nos derrubar e vem para nos fazer definhar. Vem para nos envergonhar, vem para nos fazer sentir mal. A prova vindo de Deus, tudo o que vem de Deus é santo. E se vem de Deus, vem com amor. Vem com dignidade. A prova é digna, a tentação é indigna. E é uma das coisas que nós precisamos perceber no sofrimento. Porque é que eu estou a sofrer? Porque se é uma prova de Deus, não vale a pena eu pedir a Deus para repreender aquela situação. Eu tenho que passar por ela, porque é para o meu bem. Se é uma tentação, eu devo rogar a Deus para me limpar, para me purificar, para me revestir a minha mente dos dardos inflamados do inimigo. A prova, e o apóstolo Pedro fala disso logo no primeiro capítulo, quando diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, ou seja, é importante que isso aconteça, sendo necessário, é necessário que isso aconteça, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, várias provas. Mas estejais por um pouco, porque a prova é passageira. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova é como pegar em ouro, que ainda não está purificado, e achegá-lo ao fogo, para que se queimem as impurezas e o ouro se torne mais puro, mais limpo. E quanto mais purificados nós somos, melhor nós refletimos a luz do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São João, há 7 coisas
que o Senhor Jesus diz que é. E uma delas é que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E dessas 7 coisas que Jesus diz que é, há apenas uma que Jesus diz que nós também somos, que é a luz do mundo. Então a pergunta é: quem é que é afinal a luz do mundo? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo afinal? Quando nós, durante o dia, olhamos para o sol, quem é que ilumina o mundo? É o sol. E durante a noite, quem é que ilumina o mundo? É o sol na mesma, não é? A questão é que a Lua, como é um satélite de cor clara, ele, como nós sabemos, toda a gente sabe isto, como é óbvio, reflete a luz do sol. A Lua reflete a luz do sol. E da mesma maneira que Jesus é a luz do mundo, nós somos chamados agora a ser a luz do mundo. Aqueles que, em meio às trevas que o mundo está, refletem a luz do Senhor Jesus Cristo nestas trevas. Da mesma maneira que quando fica noite, quando fica trevas, a lua tem a função de refletir a luz do sol para nos iluminar. Portanto, a prova serve para nos fazer tornar mais, como um espelho mais limpo, estarmos mais próximos do nosso Deus. Deus é um fogo consumidor. Nós, quando nos chegamos para Deus, nós vamos sentir o fogo consumidor. O que é que Isaías disse quando se abeirou do Senhor? Não é? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Versículo 13. Mas alegrai-vos, apesar do sofrimento, no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Agora o apóstolo Pedro está-nos a pedir para nós nos alegrarmos no meio do sofrimento. É uma contradição, não é? Como é que eu posso alegrar-me no meio do sofrimento? Como é que eu posso sorrir quando alguém me está a impingir a dor? Quando nós não estamos a sofrer, é fácil nós falarmos assim, não é? Mas quando nós sofremos, aí é mais complicado, não é? Nós aí dizemos, já falámos de outra forma, aí tudo muda, o cenário todo ele é diferente, não é? Portanto, aquilo que o apóstolo Pedro nos está a pedir é algo que é transcendental. É algo que nos transcende, é algo que nos ultrapassa. E se é algo que nos ultrapassa, se é algo que nos transcende, é porque será provocado por Deus em nós. Quando Pedro está a dizer para nós nos alegrarmos no meio do sofrimento, só há uma forma de nós nos alegrarmos no meio do sofrimento. É a presença de Deus em nós nos levar a um estado de alegria, de confiança e de gozo no meio do sofrimento. Ou seja, nós não precisamos de temer o sofrimento, porque durante o sofrimento Deus estará connosco. Nós não temos que fugir dele, nós não temos que o temer, porque Deus estará connosco. E alegrai-vos no meio do sofrimento, porque Deus estará connosco lá. Deus não nos vai abandonar, muito menos na hora que nós mais precisamos dele.
Quem de nós abandonaria o seu filho no meio do sofrimento? Quanto mais o Senhor nos abandonará a nós? Nunca, jamais, impossível, porque Deus nos ama. Por isso, alegrai-vos no meio do sofrimento. Mas Pedro também nos mostra a razão pela qual nós nos devemos alegrar. No inferno, no lugar que Deus preparou para o diabo e os seus anjos, e se os irmãos se lembrarem daquilo que Lázaro pediu ao pobre, quando foi lançado no inferno, o rico e o Lázaro, desculpem, aquilo que o rico pediu a Lázaro foi para que tocasse com a ponta do seu dedo para aliviar a sua dor. A questão é que no inferno não há alívio da dor. Imaginem o que é vocês irem ao médico com uma dor terrível, estarem acamados com uma dor terrível, e a única coisa que o médico nos diz é: não há alívio para a tua dor. Não há remédio. Vais ter que sofrer, não tens outra hipótese. E agora imaginem no inferno, não há alívio para a dor. E quem lá estiver vai saber que não há alívio, não há fim. Nunca mais vai terminar aquela tormenta. E aquilo nunca vai terminar e não há alívio. Não há quem vá lá aliviar a dor. Por isso, é tão urgente nós pregarmos o Evangelho. É muito urgente. É a coisa mais urgente das nossas vidas. Pregarmos o Evangelho àqueles que nos rodeiam. Porque estando lá, não há mais retorno. Não há mais alívio. Por outro lado, para nós aqui, durante a prova, há um alívio, que é o alívio de nós sabermos que a prova passará. A seguir à tempestade vem a bonança. E ainda que a prova se prolongue por toda a nossa vida, nós sabemos que na hora da nossa partida, a dor terminará. Porque é uma promessa do Senhor. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 13 e 4. É uma promessa da palavra do Senhor. O sofrimento terá um fim para nós. Ainda que durante esta vida possamos toda a vida penar, haverá um fim. E o facto de haver um fim já é um alívio para a nossa dor. O facto de nós sabermos que... E agora vamos entrar noutro ponto, que é: alegrai-vos do facto de seres participantes. O nosso sofrimento, ele tem um motivo. Imaginem que Jesus está a carregar a cruz. No momento em que Jesus está a carregar a cruz, e é Simão Pedro, não é? Que ajuda Jesus a carregar a cruz. O nome é Simão Pedro, não é? Simão? Cirineu. Simão Cirineu, desculpem lá. Eu e os nomes não nos damos nada bem. Simão Cirineu. Simão ajudou o Senhor a carregar a cruz. E a nossa prova é como se nós estivéssemos lá naquele momento e nós vamos participar daquele sofrimento. O Senhor carrega aquela cruz e nós vamos todos participar. Vamos todos sofrer juntos. Mas tem um motivo aquele sofrimento. E há uma vitória lá no fim. E é um sofrimento que se torna também prazeroso, porque há um motivo por aquilo tudo, não é?
Nós vamos nos juntar, somos participantes, estamos juntos naquilo. E há um fim vitorioso. E isso já é um alívio para nós. Sabermos o motivo, sabermos que Deus está no controle, sabemos que é para nosso bem, sabemos que é para a nossa santificação e sabemos que a vitória já está garantida. É um alívio para nós já. E a dinâmica do versículo 13 é algo de maravilhoso para nós. Reparem que o apóstolo diz: mas alegrai-vos no facto de hoje serdes participantes das aflições de Cristo. Não afrouxeis. Não desistam. Não fujam. Aguentem. Hoje. Sede participantes do sofrimento hoje, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, suportem a carga da primeira vinda de Cristo pelo gozo inefável da sua segunda vinda. É esta a dinâmica do capítulo 13. Suportai hoje a dor que muitas vezes vocês têm que passar por seguirem a Cristo, para suportar-lhes também a alegria da vitória da sua segunda vinda. E os irmãos que mais sofrerem vão ser os irmãos que mais se vão alegrar naquele momento, porque vai ser um libertar, um grito, um brado de vitória para o fim de todas as dores. Isto é maravilhoso para nós. Aguentai hoje a cruz, porque amanhã o Senhor voltará para vos libertar para toda a eternidade das dores que ainda não estamos sujeitos neste mundo. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para que isso mesmo nos preparou, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e 5, também o apóstolo Paulo fala neste tema. E agora do versículo 14 em diante, nós vamos ver os sofrimentos por sermos como Cristo. Nós já podemos ver que nós podemos sofrer quer por
prova que vem de Deus, quer por tentação que vem de Satanás. E nós devemos reagir de formas diferentes. E já podemos perceber também que o sofrimento ele faz parte da salvação e serve para nos aprimorar. E já podemos falar também que há alívio para a nossa dor. E no versículo 14 em diante, diz, até ao 17, se pelo nome de Cristo, agora, se pelo nome de Cristo, se por serdes imitadores de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica Deus nesta parte. Vamos ler o versículo 14 a 16, saltando o 15. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica Deus nesta parte. Muitas vezes, e todos nós com certeza já passamos por isso, e quanto mais parecidos nós nos tornamos com Cristo, mais tendência isso tem a acontecer nas nossas vidas. E aquilo que o apóstolo Pedro usa é o vitupério. O vitupério é quando alguém nos tenta envergonhar, nos tenta desonrar, nos tenta humilhar por nós sermos cristãos. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois envergonhados, se nos acontecer o mesmo que aconteceu ao Senhor Jesus Cristo, e é muito curioso, e possivelmente os irmãos já passaram por isso e se calhar nem sequer se aperceberam. Ou até ficámos confundidos, mas é bom nós estarmos atentos a estas coisas. Reparem no que é que aconteceu durante o julgamento do Senhor Jesus. E só está relatado num Evangelho, que diz: e no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Pilatos e Herodes, eles não se davam. Eles tinham problemas políticos entre eles. Estavam em inimizade. Mas quando foi para levar o Senhor Jesus ao vitupério, os inimigos se fizeram amigos. O mundo, ainda que em inimizade uns com os outros, eles se tornam muito amigos uns dos outros quando é para perseguir os cristãos. Não se admirem disto acontecer. Aconteceu ao Senhor Jesus. Ainda que entre os homens possa haver diferenças, diferentes religiões, diferentes posições em diversas áreas sociais, no momento em que for para levar ao vitupério aquele que segue e serve ao Senhor Jesus Cristo, eles se unem como se fossem os melhores amigos de sempre. Esquecem todos os seus problemas para derrubar aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Não sei se isto já aconteceu a alguém.
Provavelmente já aconteceu e nem repararam. E provavelmente vai voltar a acontecer. Mas quando acontecer, já sabem o que é que está a acontecer. E alegrem-se, porque estão a sofrer as mesmas coisas que o nosso Senhor sofreu. Mas é importante nesse momento, quando nos estiverem a envergonhar, quando nos estiverem a tentar para que nós nos envergonhemos, para que nós deiamos um passo atrás na nossa afirmação como cristãos, quando todos se juntarem para nos envergonhar, nesse momento, mantenham-se firmes e tenham misericórdia daqueles que vos estão a tentar envergonhar. Não se revoltem contra eles, mas tenham misericórdia deles. Porque nós podemos padecer injustamente pela justiça, mas eles irão padecer justamente pela sua injustiça. Nós podemos padecer injustamente pela justiça, conforme o Senhor Jesus foi. Padeceu injustamente. Mas eles irão padecer para toda a eternidade, justamente pela sua injustiça. Por isso, o Senhor Jesus diz: orai pelos vossos inimigos. Tenham misericórdia dos vossos inimigos, porque a ira de Deus, quando vier, ela é pesadíssima. E a misericórdia que nós temos que ter para com os nossos inimigos não é uma misericórdia de soberba. É uma misericórdia de humildade, nós percebermos que foi assim também que o Senhor nos resgatou, sendo nós ainda os seus inimigos. E agora o Senhor Jesus nos manda de volta para o mundo, para agora nós fazermos as mesmas obras com os nossos inimigos. Por isso, como diz lá no Sermão da Montanha, orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Tenham misericórdia deles. Não queiram fazer justiça pelas vossas próprias mãos já. Nós muitas das vezes somos movidos por um sentimento de querer fazer justiça, não é? E depois até nos justificamos com também o Sermão da Montanha, onde diz que, deixem-me ler para não falhar, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós muitas vezes movidos por esse sentimento de queremos justiça, queremos fazer justiça já. Mas não é isso. Nós temos que manter o amor pelos nossos inimigos, sabendo que um dia toda a justiça será feita no dia do juízo final. Nada ficará por... Nenhuma injustiça ficará sem a sua paga. Toda a justiça será feita. Todos vamos comparecer diante de um tribunal santo, cujo juiz é Jesus. Por isso ali vai ser feita a justiça perfeita sobre cada ato, cada palavra, cada pensamento de cada homem, desde Adão até ao último homem. Ali toda a justiça será reposta. Não ficará uma injustiça por fazer. Todos aqueles que crerem no nome do Senhor Jesus Cristo serão justamente salvos, porque estão revestidos com o sangue do Senhor Jesus Cristo, e todos aqueles que irão para o inferno irão justamente para lá também, porque rejeitaram a graça do Senhor Jesus Cristo. Conforme nós já falámos, mais ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado, simplesmente. O homem não vai mais para o inferno só por causa do seu pecado. O homem vai para o inferno porque, além do seu pecado, ele rejeitou a graça de Deus. O homem pecou, se separou de Deus, Deus veio com graça e o homem rejeitou a salvação, rejeitou a graça. Por isso vai padecer, por ter rejeitado e vituperado o sangue do Filho de Deus. No versículo 15, tem a terceira razão do nosso sofrimento.
E é muito, muito, muito importante nós percebermos isto. Deus é soberano. Deus está sob o controle de todas as coisas. Eu creio que, como alguém diz, cada partícula de pó que nós vemos quando está a bater o sol se move conforme Deus manda. Cada folha que abana ao vento, abana na direção que Deus manda. Mas Deus também nos deu responsabilidade. Nós não somos marionetas. Deus nos deu responsabilidade. Por isso Deus diz, não mintas, não roubes, não vás por ali, como nós dizemos aos nossos filhos, não é? Não vás por ali, senão vais cair. Se ele cair, eu não vou dizer que a culpa é minha, a culpa é dele, porque ele desobedeceu. E o apóstolo Pedro está a dizer que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como se intrometesse em negócios alheios. Ou seja, a maior razão do nosso sofrimento nem vem de Deus, nem vem de Satanás. Vem das nossas más decisões. Nós não gostamos disso, porque nós não gostamos de responsabilidade. E nós, como povo, não gostamos mesmo de responsabilidade. Vocês já repararam que todos os males que há no nosso país é culpa do governo? Alguém diz assim, não, é culpa minha. De onde é que saem os nossos governantes? Das nossas famílias. Eles não vêm de Espanha. De onde é que saem os nossos governantes? Das nossas escolas. Eles não vêm de Harvard. Quem é que os elege para colocar lá a governar? Somos nós, com o nosso voto. Por isso, se nós temos alguma coisa a queixar-nos da nossa nação, a culpa é nossa. Temos que assumir a nossa responsabilidade. O que é que nós temos feito de bem, o que é que nós temos feito de mal? A culpa é nossa. E grande parte do nosso sofrimento vem por nossa culpa. Porque tomamos decisões erradas. Metemos-nos em coisas erradas. Iniciamos coisas erradas. Permitimos coisas na nossa vida que ao início até dão jeito, mas nós sabemos que o fim daquilo vai correr mal. Mas mesmo assim nós metemos-nos nisso. Muitas das vezes mandamos os nossos filhos por caminhos errados. Há coisas que eu sofri na minha juventude que eu hoje sei porque é que sofri. Mas o meu filho só vai sofrer na juventude dele, enquanto criança ele ainda não chegou lá. Por isso eu devo começar já a dizer, não vás por aí. Não comeces aquilo que até é bom para ti até aos 10 anos, mas quando tiveres 12, 13, 14, 15, vai ser um problema na tua vida. Quando fores adulto, aquilo vai ser um problema na tua vida. Vai ser muito bom enquanto és jovem, mas quando fores pai, vai ser um problema, vai ser um entrave. Portanto, não comeces esse caminho. É o que Pedro está a dizer. Ao padecer, que nós padeçamos como cristãos, pelas provas que Deus coloca na nossa vida, que não padeçamos pelas más decisões que tomamos. Há uma lei que ela é tão conhecida que nós às vezes até pensamos que é um provérbio, mas não é um provérbio, é bíblica. Tudo aquilo que nós é bíblico. E muitas das vezes nós e eu achamos-nos imunes, porque somos filhos de Deus. Mas não há parte alguma na palavra de Deus que diz que nós somos imunes. A chuva vem sobre e injustos. Nós não somos imunes. Tudo aquilo que os filhos de Deus semearem vão colher. Aliás, como diz no versículo 17, o julgamento começa na casa de Deus. Nós somos os primeiros. Há um julgamento mais duro para nós do que para os ímpios. Porque nós já somos filhos de Deus. Nós, quando desobedecemos, já desobedecemos com conhecimento. Por isso,
Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Começa por nós o julgamento. Nós não somos imunes. Deus deu-nos um cérebro, como deu aos outros também, para nós tomarmos decisões. Se nós errarmos, o Senhor corrige-nos, ajuda-nos. Mas se nós deliberadamente tomarmos más decisões, nós vamos sofrer as consequências. O que é que Jesus diz no Sermão da Montanha? Quando tivermos um problema com alguém, vamos rápido resolvê-lo, antes que ele te leve ao juízo, e o juiz vai te prender e não vais sair de lá enquanto não pagares o último ceitelo. Vais pagar até ao fim. Nós não somos imunes. Nós não somos imunes ao vírus. Se nós brincarmos com o vírus, ou mesmo que não brinquemos, não é? Estamos sujeitos como os outros. Exatamente igual. Jesus veio nos salvar da morte eterna. Jesus não nos veio salvar de se eu me lançar abaixo de um prédio que não vou partir todo. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não me veio salvar de que se eu me lançar para a frente de um carro, o carro não vai partir as pernas. Não foi disso que Jesus me veio livrar. Jesus não me veio livrar de que se eu tomar uma decisão de roubar alguém, que eu não vou sofrer as consequências. Se eu tomar a decisão de me estar sempre a meter na vida dos outros, mais preocupado com os argueiros nos olhos dos outros, com a minha trave, que eu não vou sofrer as consequências disso. Portanto, oremos pelas nossas decisões. Porque já é tempo que comece o juízo pela casa de Deus, já vamos terminar, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, e aqui está a falar da dificuldade com que nós fomos justificados, conforme o apóstolo fala no capítulo 2, foi pelo sangue do Cordeiro, não foi com prata nem ouro, o preço foi muito alto. E se apenas esses se salvam, e foi preciso um preço tão grande, o que será do ímpio e do pecador? Quão grande condenação eles sofrerão? E para terminar, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O que é que o apóstolo Pedro nos está aqui a ensinar? Se nós padecemos para fazer a vontade de Deus, imaginemos que nós, com certeza que todos nós aqui que já trabalhou para entidades patronais, em certo momento lhe foi pedido para dizer uma pequena mentira, não é? Ou ao telefone, por exemplo. Ou na área comercial, que é a área que eu trabalho, por exemplo, nós somos muito incentivados, não que alguém nos diga para mentir, mas o próprio trabalho, a pressão de nós queremos satisfazer o cliente e havia uma máquina que devia chegar hoje e não chegou, nós constantemente somos incitados pela pressão a mentir, a dizer, a inventar uma desculpa, ou como já nos disseram, desculpa, o pneu do caminhão furou, ou que, isso já não cola, o pneu do caminhão furou já é uma desculpa dos anos 90, já não cola, tem que se inventar outra, não é? Mas aquilo que o apóstolo está a dizer é muito importante para nós, porque se nós padecemos para fazer a vontade de Deus, e no nosso trabalho, por exemplo, se eu sou despedido por recusar mentir, aquilo que o apóstolo diz é: encomenda a tua alma ao Senhor, porque Ele é o Criador. Não te preocupes com aquilo que tu possas perder no que diz respeito às coisas do mundo, por obedecer a Deus, porque o nosso Pai é o Criador de todas as coisas. Encomenda-lhe a tua alma, descansa nele, espera nele. O Senhor nunca te abandonará, o Senhor nunca falhará, nunca faltará o pão na tua mesa, porque o nosso Deus é o Criador. Portanto, nunca vendamos
a obediência ao nosso Pai, por bem algum deste mundo. Mas ainda que possamos perder tudo por obediência ao nosso Pai, o nosso Pai é o Criador e Ele nos sustentará. Descansemos nisso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por este tesouro, Senhor, que nos deixaste, que é a Tua Palavra. Pai Santo, purifica, Senhor, nós te pedimos os nossos corações para que a Tua Palavra, que é santa, ela fique gravada no nosso coração e ela transforma as nossas mentes, Senhor. Dá-nos, Senhor, a mente de Cristo, Senhor. Senhor, que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, elas tenham como vereda a Tua Palavra, Senhor, para que nós não tomemos decisões erráticas, para que nós coloquemos as decisões, todas as decisões da nossa vida, desde as pequenas e as grandes, nas Tuas mãos, Senhor, para não sofrermos por más decisões, Senhor, sabendo nós que o nosso coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas, Senhor. Rogamos, Pai Santo, por todos aqueles irmãos e por todos nós, Senhor, que sofremos as tentações do inimigo, Senhor. Pedimos que nos revistas com o capacete da salvação, Senhor, para apagar os dardos inflamados do inimigo e que o Senhor nos conceda graça para que a cada dia possamos receber o alimento para as nossas almas, Senhor. E que nós tenhamos essa responsabilidade, Senhor, de todos os dias buscarmos o alimento, não só para os nossos corpos, mas também para as nossas almas, Senhor, para que possamos resistir no dia mau, Senhor. E nas provas pelas quais nos fazes passar, Senhor, que nós possamos ter o discernimento de perceber que estamos nas Tuas mãos, Senhor, de perceber que, como o oleiro, estás a trabalhar no barro, Senhor, e que possamos, pela Tua presença em nós e para testemunho às nações, manter a alegria, a confiança e a inteira certeza de fé no meio da provação, para a glória do Teu nome e para expressão do Teu sangue, Senhor, e pregação do Teu Evangelho a toda a criatura. No nome santo do Senhor Jesus, nós pedimos e rogamos todas as coisas. Amém. A todos, o resto de um bom domingo.